então vim aqui para falar sobre flambagem de estruturas aeronáuticas e o que é flambagem. Bom, tem uma má notícia aí para as pessoas que são fãs da gastronomia, e não é esse tipo de flambagem que você vê na tela. Se fosse, vocês não iam querer ter essa aula comigo, tá certo, pessoal? Então, flambagem que eu vim falar é a instabilidade que acontece em estruturas quando há compressão, né, nessa estrutura. Tem dois pontos aqui, dois termos que são essenciais para o entendimento: compressão e instabilidade. Então, precisa ter algum tipo de compressão na estrutura para você ter flambagem. A compressão não precisa ser uniforme, pode ter tração até na estrutura, mas para haver flambagem você precisa ter alguma compressão na sua estrutura. E o outro termo chave aí é a instabilidade. E o que significa essa instabilidade? Bom, você vê aqui na imagem da esquerda uma coluna, que significa com membro alongado, com uma carga compressiva numa das pontas, engastado na base. Se ela for matematicamente perfeita, e eu não estou usando o termo aqui de qualquer maneira, ela precisa ser matematicamente perfeita. Se você comprimir essa estrutura e ela for perfeitamente alinhada, a única coisa que vai acontecer é a compressão dela. Então, ela vai reduzir a dimensão, o comprimento, vai expandir na outra pelo efeito Poisson, mas efetivamente ela vai assim até a falha do material. No entanto, as nossas estruturas elas não são perfeitas, por melhores que elas sejam fabricadas, elas têm imperfeições, elas têm desvios de forma, ou mesmo têm algumas perturbações. Tá? Pode ser um peteleco qualquer nela, ela desvia daquela posição original. E aí, quando você tem uma carga compressiva, existe um deslocamento transversal da sua estrutura. E quanto maior a carga compressiva, a gente vê nesse gráfico aqui da direita, onde a abscissa é o deslocamento transversal, delta, aqui da imagem, e aqui a carga aplicada, a gente vê que até um determinado ponto, esse deslocamento ele é linear até chegar a um valor de carga crítica. Então, aí, nesse momento, o deslocamento dispara e a sua estrutura colapsa. Quando alguém aí pode já ter visto no seu curso universitário sobre flambagem, normalmente o curso começa dando sobre flambagem de Euler. O que é essa flambagem de Euler? Bom, é uma coluna, então, como exemplo anterior, neste caso, está na horizontal, eu mudei aqui um pouco as condições de contorno, é uma coluna simplesmente apoiada nas extremidades, tá? Então você começa vendo um exemplo desse gênero, onde o professor passa aí a encontrar ou a derivar a equação diferencial que rege esse fenômeno. Ele faz o equilíbrio aí de forças na posição deformada e encontra uma equação diferencial de segunda ordem, linear, mas de segunda ordem, e se você souber resolver essa equação diferencial, você sabe que a resposta para ela é uma soma de funções trigonométricas. Essas funções trigonométricas, elas precisam atender às condições de contorno, e depois que você resolve isso, você encontra a carga crítica e sabe, então, que a carga crítica acontece com modos diferentes de flambagem. Tem o primeiro modo, o segundo modo, infinitos modos de flambagem, que você consegue a solução para essa equação matemática. E, só de ver isso já parece aí que a gente se perde completamente no cálculo, na matemática, e esquece a física por trás do fenômeno. Então, eu quero dar uns passos aí para trás e buscar algumas analogias e algumas simplificações que podem nos ajudar a entender o que é a flambagem, o que é essa instabilidade que eu comentei no slide anterior. Então, a primeira analogia que eu quero fazer é uma analogia reversa. Eu imagino que quase todos vocês aí estão familiarizados com a slackline, aquela fita que o pessoal prende em árvores ou em postes, estendem ela, vão nas pontas, amarram, tracionam, colocam uma carga de tração nela e começam a brincar, andar em cima dessa fita, fazer acrobacias, é uma atividade bem divertida. Essa fita, quanto maior a força de tração que você aplica nela, menor é o deslocamento transversal com o peso da pessoa que está andando nela. Então, esse é um fenômeno que a gente consegue correlacionar. A gente vê isso e enxerga muito bem. Quanto mais tração, quanto mais puxar nas extremidades, menor o deslocamento. Significa que quanto maior a tração, maior a rigidez transversal. Transversal é um ponto-chave, tá?
Não é na direção da fita que eu estou falando que é um momento de rigidez. É um momento de rigidez na direção transversal. Então, se a fita for infinitamente resistente, você poderia colocar uma força de tração infinita na viga e, inclusive, ter uma rigidez infinita a essa carga transversal. Bom, se a tração ela aumenta a rigidez, a compressão, então, ela tira a rigidez, ela reduz a rigidez. Tá? Então, se você tem uma estrutura que ela tem uma rigidez finita, como é um caso de uma viga, uma coluna, em algum momento, se você sair tirando a rigidez dela, você vai atingir a rigidez zero e, portanto, a sua estrutura não vai ser capaz de levar nenhuma carga transversal, não vai ter nenhuma rigidez para qualquer perturbação na direção transversal que apareça, certo? Agora eu quero mostrar uma simplificação desse sistema aí, da coluna de Euler, para um exemplo que tem apenas 1 grau de liberdade, ou seja, a gente só pode pegar um desses pontinhos aqui da viga e mexer somente com ele. Tá? Então, deixa eu explicar esse sistema. Esse sistema que eu trouxe aqui como exemplo é muito parecido com a coluna de Euler, mas aqui a gente tem uma barra, uma outra barra do outro lado, unidas por uma rótula, por uma articulação. Elas poderiam articular entre elas, ter um ângulo entre elas. Tá? E para ter o equilíbrio desse conjunto, você precisa de uma mola torsional, de uma rigidez à torção. Essa mola, quando você tem um desvio do ângulo, desse ângulo perfeito na horizontal, você tem, então, uma força, uma resistência dessa mola que tende a restaurar o sistema à posição original. Então, você imagina aqui que você começa a comprimir esse mecanismo, esse ponto começa a baixar ou a subir, pode acontecer nas duas direções, depende aí da deformação inicial, da perturbação inicial, nesse caso eu desenhei ele descendo, e ele começa a empurrar esse mecanismo para formar um V, e essa mola começa a se contrapor a esse mecanismo, até encontrar um equilíbrio para uma determinada carga aplicada a P. No entanto, se você fizer um diagrama de forças aqui dessa rótula, e olhar as forças compressivas que estão vindo na barra e atuando sobre essa articulação, você vai ver que as componentes dessa força de compressão atuam na direção de instabilizar esse grau de liberdade, estabilizar este nó da estrutura. Então, quanto maior a carga compressiva, mais ela tende a instabilizar. E o que acontece? Você vai chegar num ponto, num determinado valor de carga compressiva, que a sua estrutura não é capaz de encontrar um equilíbrio, ela não é capaz de restaurar o sistema. Nesse caso aqui, esse valor é 2 vezes a rigidez torsional da mola dividido pelo comprimento L, que é esse comprimento da barra. Então você vai com deslocamentos que são lineares ao longo de um tempo e chegando próximo dessa carga crítica, o deslocamento transversal explode e simplesmente o sistema não é capaz de encontrar esse equilíbrio. Então isso que é a instabilidade que a gente vê em flambagem. E você imaginando aí uma tesoura ou algum mecanismo que tenha essa característica, você consegue perceber bem que quando você for apertando, em algum momento o seu sistema não é mais capaz de encontrar esse equilíbrio. Tá? Então ele se torna um sistema instável. Só um parênteses aqui rápido, nesse diagrama de forças eu excluí as forças de cisalhamento das barras, mas elas são necessárias para se encontrar o equilíbrio desse nó. Tá? Eu só não coloquei aí para deixar mais claro o diagrama, chamar mais a atenção para o ponto que eu queria, mas as forças de cisalhamento são necessárias aí. Bom, usando ainda esse sistema de 1 grau de liberdade para tentar fazer uma correlação com a flambagem de coluna de Euler, a gente percebe, inclusive, que a deformada desse sistema é muito parecida com a deformada da coluna de Euler. Flambagem do primeiro modo da coluna de Euler, ele é uma semi-onda de uma senoide. E aqui, por um trecho de retas, ele aproxima bem essa deformada. Tá? Aí você pode dizer, pô, Ivan, você está forçando a barra. É claro que 1 grau de liberdade, se você deixar esse sistema, ele sempre vai se aproximar a uma semi-onda de uma função trigonométrica, no caso aí uma senoide. Mas vamos dar uma olhada então o que acontece com um sistema com um mecanismo muito parecido agora com 2 graus de liberdade. Então agora nós temos 3 barras e 2 graus de liberdade. E aí, no mesmo sistema, tem uma mola com rigidez torsional e quando ele desequilibra, ele tende a restaurar a posição original. Vamos ver, então,
O que acontece nessa situação? Bom, se a gente fizer o cálculo do primeiro modo de flambagem, aí desse sistema de 2 graus de liberdade, a gente percebe que a gente ainda continua se aproximando do sistema da flambagem de Euler, da forma do primeiro modo de flambagem de Euler. E no caso do segundo modo de flambagem, ele também se aproxima do segundo modo de flambagem de coluna de Euler. Então, onde um nó vai para um lado e o outro vai, um vai para cima e um vai para baixo, eles são opostos. Tá? Então, esses sistemas com menos graus de liberdade, eles nos dão alguma intuição de como, do que está acontecendo na flambagem de coluna. Tá? Bom, eu estou falando aqui de primeiro modo, segundo modo. O que acontece? Aquela solução das equações diferenciais, elas acontecem para mais de um resultado. É isso que eu estou chamando de modo. Então, existem várias cargas críticas de flambagem. Na vida real, o sistema, ou a carga de flambagem que vai acontecer é sempre a carga do primeiro modo, que é a carga que tem a menor energia no sistema. A estrutura ela sempre tende a ir para o sistema de menor energia. Então, é o primeiro modo de flambagem que manda. E por que a gente olha o segundo modo? Bom, porque em muitos casos você pode ter um sistema em que você fala assim, olha, eu vou colocar um terceiro apoio aqui nesse mecanismo, não vou deixar ele se deslocar na transversal, vou permitir a rotação dele, mas ele vai ficar aí na posição original onde ele começou. E aí você não deixa mais o primeiro modo acontecer e o modo que acontece é o segundo. Então, ele aconteceria essa rotação que a gente vê embaixo no mecanismo de 3 barras, e no caso de uma coluna de Euler, você vê essa senoide completa, não só mais meia onda. Para os aficionados na parte matemática, no material que a gente vai disponibilizar da Masterclass, tem a derivação das equações, tanto para o sistema de 1 grau de liberdade, quanto para o segundo, tem o cálculo do alto valor, o cálculo do alto vetor, então está tudo lá. Para os que são mais aficionados pelos modelos de elementos finitos, tem um modelo de elementos finitos desse mecanismo aqui de 3 barras, desse sistema de 3 barras, com o cálculo de flambagem dele dentro do FEMAP. E aí você pode, inclusive, correlacionar o resultado do modelo de elementos finitos com o resultado teórico calculado. Tá? Bom, alguém pode estar pensando aí e falar assim, legal, isso daí é tudo muito interessante, mas não tem nada na minha vida do dia a dia que eu possa perceber um fenômeno aí com esse primeiro modo, segundo modo de flambagem. E eu vou aí mostrar um teste que vocês podem fazer em casa simplesmente com uma régua. Então, se vocês pegarem uma régua, comprimirem numa ponta, apoiarem numa base, a base não pode ser muito lisa, porque senão essa extremidade vai escorregar, tá? Mas sendo uma base plana e razoavelmente com alguma fricção, você vai conseguir fazer esse teste. Se você comprimir essa régua, você vai ver que aparece um formato de semi-onda, um meia senoide aqui, que é o formato do primeiro modo de flambagem de coluna de Euler. E o mais interessante é que se você usar a sua outra mão e prender o meio ou próximo do meio da coluna e não deixar essa régua se deslocar na transversal nessa posição e você continuar comprimindo com a sua mão, você vai ver que vai aparecer o segundo modo de flambagem. O primeiro não vai aparecer, porque você não vai deixar ter esse deslocamento transversal, mas o segundo modo aparece. E aparece com uma carga bem mais alta que o primeiro. Então, se você conseguir segurar perfeitamente no centro, vai aparecer com uma carga 4 vezes maior do que aquela que apareceu o primeiro modo. Então, esse é um teste simples que vocês conseguem fazer em casa, é um teste bem legal, porque ver uma senoide aparecer assim do nada é bastante interessante. Bom, vamos parar então agora de falar da teoria do que é a flambagem e vamos falar de como isso é aplicado na aviação. O revestimento superior de asa ele é essencialmente dimensionado por peças compressivas. Por quê? Porque você tem a sustentação aí aplicada na asa, então todo o peso da aeronave está sendo reagido pela sustentação aerodinâmica. Essa sustentação, ela flecha a asa, comprimindo o painel superior dela e tracionando o painel inferior. Aqui nesse raio-x disponibilizado da asa do 787,
pela Boeing, a gente vê uma série de reforçadores no caixão estrutural da asa dele, da asa do 787 em material composto. Bom, eu estou falando bastante de painel reforçado. O que é o painel reforçado? Painel reforçado é qualquer estrutura que tenha um revestimento, uma pele, com um reforçador cravado, preso nela de alguma maneira. É um reforçador que dá rigidez na direção transversal para esse revestimento. Então, toda vez que você vê um conjunto de revestimento, pele, com um reforçador, ele é um painel reforçado, assim como mostra essa imagenzinha aqui da direita. E o reforçador pode ser qualquer tipo de reforçador. Tem reforçador Z, J, Y, I, ômega, tem uma série de reforçadores. Isso daí é aí a criatividade do engenheiro que vai mandar. Tá? Para mostrar, ao invés de mostrar um sketch, mostrar isso aplicado na prática, tem aqui uma imagem da montagem da asa do 737. Você vê duas pessoas que estão trabalhando aqui com acesso ao bordo de ataque, e essa região aqui é a região do caixão estrutural da asa do 737. Esse elemento branco é uma longarina, e aqui em cima é o painel superior, painel reforçado superior da asa do 737. E se vocês olharem com bastante detalhe, com bastante cuidado, vocês veem que ele é reforçado com reforçadores do tipo I. Esse foi o conceito que a Boeing aplicou para a estrutura da asa do 737. Quais são os tipos de flambagem que podem acontecer em painéis reforçados? Então, essencialmente são dois tipos de flambagem, local e global. Bom, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que colocam tudo em duas categorias e as que não, certo? Esse local e global, basicamente, encapsulou qualquer tipo de flambagem. Mas o que a bibliografia fala, o que a bibliografia chama de flambagem global e local? A flambagem global é quando você tem o deslocamento transversal do reforçador. Então, o reforçador e, portanto, o painel, como um todo, tem um deslocamento transversal após aí uma carga crítica de compressão. Tá? Como que isso diferencia para a flambagem local? Flambagem local, os componentes, os elementos individuais dessa estrutura, elas saem transversalmente do plano, mas a linha de interseção entre o reforçador e o revestimento permanece reta. Então, aqui nessa imagem dá para perceber ainda melhor. Você vê essas linhas aqui de interseção entre o reforçador e o revestimento, ela permanece reta, enquanto as outras partes acabam saindo do plano. Então, essa é a flambagem local. E a flambagem local, ela é composta por uma série de flambagens de placa. Então, aqueles pequenos elementos que a gente vê saindo do plano, eles podem ser considerados placas. E a flambagem local de um painel reforçado é basicamente isso, uma composição de flambagens de placa. O que a gente vê aqui na tela é uma simulação em elementos finitos no FEMAP de uma placa plana, simplesmente apoiada nos quatro lados, com uma carga de compressão aqui no lado mais curto, que eu vou chamar de largura. Tá? E esse é o típico modo de flambagem que aparece para flambagem de placa. E você vê novamente que aparecem as ondas, as senoides e cossenoides, que são típicos aí da flambagem, das soluções de equação diferencial de flambagem. No lado mais curto, a gente vê uma semi-onda, o que é bastante comum, o primeiro modo de flambagem é sempre para uma única semi-onda na direção aí transversal à carga aplicada. Então, se a carga aplicada está aqui, você vê uma semi-onda nessa direção. Porém, na direção do comprimento você pode ver mais do que uma semi-onda. É dependente da razão de aspecto desta placa. Então, nesse caso aqui, se você pegar a razão de aspecto dela, o lado maior pelo lado menor, você vai ver que é uma razão de 1 para 5. E por isso você vê 5 semi-ondas na direção longitudinal. Tá? Isso é típico de flambagem de placa. E é o que compõe a flambagem local de painéis reforçados. E estruturas, muitas vezes, elas são feitas para flambar. Aqui na imagem a gente vê uma série de sombras e bem próximo da raiz
da asa desse planador, ele deve estar puxando uma manobra com um bom fator de carga, e você percebe algumas sombras devido à flambagem, onde tem certos pockets, parece todo um ondulado, corrugado o revestimento. Isso é porque está acontecendo a flambagem do painel. Tá? E nem toda flambagem significa que vai haver a falha completa da sua estrutura, vai haver o colapso da sua estrutura. Muitas vezes nós dimensionamos um painel reforçado ou outras estruturas para ter flambagens de alguns dos seus componentes. Então, naquele caso de estava flambando o painel, você dimensiona o painel para flambar e o reforçador vai começar a transferir carga que o revestimento não vai ser mais capaz de transmitir. E um trecho desse revestimento que vai conseguir continuar carregando, nós chamamos de revestimento efetivo ou a largura efetiva do revestimento. Ele vai trabalhar junto com o reforçador. Então, quando um componente, uma placa, flamba, ela pode continuar carregando além daquela carga de flambagem, no entanto, ela não é mais completamente efetiva para transmitir essa carga. Tá? E muitas vezes o engenheiro de estruturas escolhe projetar e calcular a estrutura dessa maneira. Falei aí de flambagem global, flambagem local, tem a falha local também, mas muitas vezes nós temos a interação entre a flambagem, falha local e a falha global. Eu comentei que a flambagem global ela pode ser aproximada muito bem pela flambagem de Euler, de coluna de Euler, é essa curva que começa tracejada aqui, depois se junta mais ao fim, bom, primeiro deixa eu explicar o que é esse gráfico. O eixo das abscissas é o que a gente chama de razão de aspecto da coluna. Essa razão de aspecto quer dizer o quão longa a coluna é. Então, quanto maior o comprimento e menor a área transversal, a inércia transversal dessa coluna, maior esse número. Então, a gente está se movimentando aí para a direita desse gráfico. Quanto mais curta e mais parruda a área transversal dessa coluna, nós estamos vindo para valores mais baixos e mais próximos aqui da origem desse gráfico. E aqui no eixo das ordenadas é a tensão de falha da sua estrutura. Então, quando a gente vai para colunas longas, a gente percebe que a falha, a flambagem de Euler, ela domina a falha e ela é simplesmente calculada dessa maneira. No entanto, quando a gente vai para colunas intermediárias e curtas, começa a haver uma interação entre a flambagem local, falha local, com a flambagem de Euler. Então, se você continuasse simplesmente calculando a sua falha estrutural pelo cálculo da coluna de Euler, você veria que a tensão ia continuar aumentando, mas na verdade o que você percebe, rodando ensaios, é que a sua estrutura falha antes, e ela falha porque começa a haver uma interação entre essas coisas, entre o fenômeno de flambagem local e o fenômeno de flambagem global. A gente vê uma terceira curva aqui nesse gráfico, que é a curva de Euler-Engelsser, que é o cálculo da flambagem de Euler, mas quando existe a plasticidade do material. Então, como a maior parte dos metais, eles são metais usados na indústria da aviação, eles são materiais plásticos, eles têm uma grande deformação plástica, a partir de um momento, a partir de uma tensão, essa plasticidade começa a dominar e você precisa levar isso em consideração no cálculo da sua flambagem de coluna. Esse é o cálculo de Euler-Engelsser, essa que é a curva aqui de cima. Tá? Mas normalmente para as colunas curtas e médias, quem acaba dominando é realmente a fórmula de Euler-Johnson, essa interação entre flambagem, falha local e flambagem global. Eu falei bastante sobre falha local, flambagem local também, claro, mas eu queria primeiro explicar mais sobre o que é essa falha local, certo? Que a flambagem local eu mostrei que são os componentes, cada elemento aí do seu componente estrutural flambando, saindo do plano, e a falha local é o fenômeno que acontece posterior à flambagem. Então você tem a flambagem dos seus componentes, do componente da sua estrutura aqui, e os cantos eles conseguem continuar sendo carregados.
Então você consegue continuar comprimindo a sua estrutura mesmo após a flambagem, até o momento que esse canto ele não é mais capaz de suportar a carga e aí realmente existe a falha. Essa falha local, o termo que a gente usa aí na indústria é o termo em inglês, crippling, e é realmente a falha desse seu elemento estrutural. Tá? Então, um crippling é a falha do componente estrutural após a flambagem local, tá certo?